Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Uma breve mensagem com o título: Os evangélicos nunca leram esse versículo? Eu estava estudando aqui a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. E eu me deparei aqui com um versículo que eu tenho colocado aqui em outras traduções. E eu estava analisando, meu Deus, será que os evangélicos, nossos amados irmãos, abençoados, eleitos, espíritos perfeitos, nunca leram esse versículo? Eu vou colocar aqui abaixo. E você vai ver que para aqueles que são filhos da livre, nossa, tudo se encaixa, tudo é perfeito. Hoje, com um entendimento, a gente diz: meu Deus, como é que eu fui enganado durante tantos anos? Todos nós, eu passei 14 anos nesse sistema, nessa coisa chamada Igreja Evangélica, né? Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Passei 14 anos. E durante esses 14 anos que eu passei, esses 14 anos foram sim da vontade de Deus. De repente você passou 20, 30, 50 anos no sistema religioso, você também sempre fez a vontade de Deus. É no tempo dele, no tempo determinado por ele, que ele tira o véu. Só que ele tira o véu de alguns, de outros não. Às vezes o nosso cônjuge não aceita, não entende, não consegue viver sem acreditar no inferno e sem acreditar nesse tal de Satanás. Por isso que Paulo disse em Gálatas 4:31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É mistério de Deus, e isso prova que o nosso Deus não é a favor da unanimidade. O entendimento é dele, o não entendimento também é dele. Logo, aqueles que não aceitam, que não acreditam no Evangelho da Graça, eles também estão certos. Quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus. Você já pensou se todo mundo tivesse um único entendimento? Você já pensou se todo mundo gostasse só de música MPB, como eu gosto? Claro que não. Então essa variedade de ritmo, de etnias, de raça, de temperamentos, tudo é de Deus. Logo, todos estão fazendo a vontade dele. Tem pessoas que às vezes me refutam aqui e dizem: Júlio, você às vezes repete muito as mensagens, o texto. Eu vou dizer uma frase aqui que eu já falo em quase todas as mensagens. De repente uma pessoa aí agora, nesse exato momento, um irmão evangélico vai ouvir pela primeira vez essa frase que eu vou dizer agora: Jesus já voltou. Nossa, Júlio, você fala isso em todas as mensagens. Pois é. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem pessoas me assistindo e que nunca ouviram essa frase: Jesus já voltou. Nós passamos décadas, né? Várias pessoas passaram décadas no sistema religioso. Eu passei 14 anos e todo culto tinha Malaquias 3:10. Eles eram repetitivos, não é? Então, só que eles repetiam as mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Então é importante, o Evangelho da Graça é simples. A gente tem que repetir mesmo, para que outras pessoas aí que nunca ouviram a mensagem da graça possam assistir. Mas o Evangelho da Graça, meus queridos, é simples. A gente tem que pregar e ser repetitivo mesmo, considerando que existem muitas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Então a gente tem que repetir que diabo nunca foi um ser, que inferno significa sepultura, que o inferno falado por Jesus era o Geena, um Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Eu passei 14 anos no sistema e quando alguém falava que inferno não existia, eu dizia logo: Jesus em Mateus falou muito mais do inferno do que do céu, tamanha é a gravidade do inferno. Eu já tinha essa resposta na ponta da língua. Mas sabemos que era o Geena. Lá se jogava-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam.
Esse GN, esse crematório hoje, é um ponto turístico de Israel, é um vale, a parte mais baixa de Israel. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo, assistindo uma mensagem dessa pela primeira vez. Então é importante que realmente a gente repita, porque o Evangelho da Graça é isso. É dizer que o inferno nunca foi um lugar de tormento, que o ser diabo espiritualmente nunca existiu, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que pecado era transgressão de leis, que a Bíblia hoje é um livro histórico e que não existe na Bíblia mais, eis que te digo, e assim diz o Senhor. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. Precisamos entender que esse livro aqui hoje é um livro histórico. Os evangélicos precisam tomar conhecimento disso. Aqui não é mais um livro profético. Precisamos fazer com que os evangélicos entendam que mundo na Bíblia é mundo de Israel e que esse livro de Gênesis a Apocalipse já aconteceu e foi totalmente para Israel. Esse livro, repito, é um livro histórico que conta a manifestação do nosso Deus para com o seu povo, os judeus de Israel. Mas é através desse livro aqui, histórico, que nós conhecemos o nosso Deus. Mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso e está sempre levando um negócio para o futuro para prender nossos amados irmãos. Claro que quem vai compreender isso são os filhos da Livre. Esse canal Acorda Povo de Deus foi para os filhos da Livre. Discutir com o filho da escrava é o mesmo que enxugar gelo, não vale a pena. Como a gente não tem como identificar de imediato um filho da Livre e um filho da escrava, a gente compartilha as mensagens no grupo aí do WhatsApp, de Facebook. Os filhos da Livre irão entender. Os filhos da escrava não irão entender, porém eles também estão certos, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. É Deus que coloca o véu sobre a face deles. Nós ouvimos tantas mentiras, e essas mentiras passaram a ser verdades nas nossas mentes. Sabe aquela mentira repetida várias vezes? Todos nós nascemos dentro de um sistema religioso. Já nascemos ouvindo diabo, inferno, Jesus está voltando, Bíblia. Já ouvimos. Sabemos que existe um sistema religioso, que existe o sistema político, o sistema farmacêutico. Existem todos esses sistemas que são colocados por Deus. Então, mas o sistema religioso ele é o mais cruel, porque ele explora e engana os eleitos de Deus usando a fé das pessoas, a Bíblia, Deus. Mas eu tenho consciência que todos esses sistemas pertencem a Deus e Deus levanta pessoas para combater esses sistemas. Estou me referindo também principalmente ao sistema religioso. Tem um sistema religioso antigo e tem esse sistema corrupto aí que está no nosso meio, na graça, essa panelinha aí, que esse pessoal tem uma única intenção, tirar dinheiro de você. E eu combato esse sistema corrupto que está também no nosso meio já há mais de 3 anos. Então tem pessoas que dizem, Júlio, você é muito repetitivo. Eu vou continuar repetindo as verdades. Primeiro que é muito bom a gente ouvir sempre a mesma coisa, com a palavra diferente. Mas o Evangelho da Graça é simples. Basta dizer a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, que são as boas novas, que são as boas notícias. Repito, pessoas novas que nunca ouviram a mensagem da graça estão assistindo hoje pela primeira vez e nunca ouviram isso que eu vou dizer. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. O Apocalipse foi para as 7 igrejas, 7 cidades da Ásia. Está lá Apocalipse 1:11. Os filhos da Livre irão compreender isso. Esse sistema religioso é como se eles tivessem falado desde quando a gente nasceu, no início de tudo, 2000 anos para cá, que 2 mais 2 é igual a 5. É mais ou menos isso. Nós ouvimos durante décadas que 2 mais 2
é igual a 5. Então se pregava isso. Eu estou fazendo aqui uma metáfora para que você possa entender. Então nós ouvíamos durante décadas, 2 mais 2 é igual a 5. E essa resposta de 2 mais 2 é igual a 5 passou a ser verdade nas nossas mentes. Até que um dia uma pessoa chegou para você e disse: não, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é novidade. Então os filhos da Livre irão compreender: rapaz, eu passei a minha vida toda acreditando que 2 mais 2 é igual a 5. Eu estou ouvindo pela primeira vez que 2 mais 2 é igual a 4. E é mesmo, faz sentido. Ou seja, essa reação de entender e acreditar que 2 mais 2 são 4, só os filhos da Livre compreenderão isso. Mas os filhos da escrava vão continuar acreditando que 2 mais 2 são igual a 5. Então, trazendo para o nosso mundo de hoje, né, o Evangelho da Graça, as pessoas vão continuar acreditando que o ser diabo existe, que o inferno é um lugar de tormento, que os últimos dias nós estamos vivendo os últimos dias, que o Apocalipse estamos vivendo, que estamos no período de Laodiceia, que todos nós somos pecadores. Ou seja, porque essas pessoas ouviram durante toda a sua vida isso. 2 mais 2 é igual a 5. Então hoje, você ouve uma mensagem dessa, alguém dizendo pela primeira vez: 2 mais 2 é igual a 4. E você vai acreditar nisso e vai ver o quanto você foi enganado, porque você é um filho da Livre. E você está ouvindo aqui uma mensagem da graça pela primeira vez. Nós não estávamos satisfeitos, sabíamos que tinha algo de errado, porque até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça. E quando ouvimos pela primeira vez, quando alguém disse para mim e para você: 2 mais 2 não é igual a 5, é igual a 4. A gente disse: glória a Deus. Eu sabia que tinha algo de errado. Eu sabia que as coisas não se encaixavam. Então, quando você começa a ler a Bíblia com um entendimento, sem o véu, você vai começar a entender que realmente nós fomos enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Nós passamos as nossas vidas acreditando que 2 mais 2 é igual a 5. Mas 2 mais 2 é igual a 4. Esse versículo aí que eu estava lendo aqui na tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, olha só como é claro, gente. Como é escancarado, né? Quando a gente fala que Jesus já voltou, as pessoas logo nos chamam de herege. Você está maluco? Teve uma irmãzinha que botou esses dias aqui: toda a humanidade, todo mundo acredita que Jesus está voltando. Só o Júlio Chaves está dizendo que ele já voltou. Eu disse: eu e uma multidão aí, né? Interessante que você chega e faz aquele desafio, né? Você chega para um pastor, um teólogo, um evangélico. Eu fiz esse desafio há algumas semanas e disse: se a Trindade é uma heresia, de fato é uma heresia, não existe 3 deuses. Existe um Deus que se manifestou em 3. O Deus que falava com os profetas, esse mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, e esse mesmo Deus que hoje habita, mora e reside dentro de mim e dentro de você. Ou seja, não existe 3 deuses. A Trindade é uma heresia. Os evangélicos, os teólogos e os pastores concordam com isso. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ninguém me refutou nesse desafio. As pessoas sempre dizem, não, Jesus está voltando. Me refutam dizendo isso, mas não usam o argumento na palavra. Porque não tem argumento para refutar isso. Uma vez que ele acredita que a Trindade é uma heresia, que o Espírito Santo habita nele, em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? Olha só, Mateus 16, 28. Eu afirmo a vocês, Jesus estava diante de um grupo de pessoas. A vocês. Ou seja, esse vocês
significa um grupo presente. Ele está apontando para um grupo de pessoas que estava ali junto com ele. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui. Você vê que não diz estará, estarão, levando para o futuro. Mas o sistema leva tudo para o futuro. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes, vão morrer, mas não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir no seu reino como rei. É incrível o que é claro, o que é transparente para mim e para você. Como é claro que 2 mais 2 são 4, para mim e para você. Mas Deus não vai tirar o véu de algumas pessoas. Eu não sei o que é que os pastores, os teólogos vão argumentar para refutar essa palavra e dizer que isso ainda vai acontecer. Se eu consultar aqui um grande professor da língua portuguesa, essa língua maravilhosa, que eu sou um curioso apenas, eu sou apaixonado pela língua portuguesa e quero até parabenizar aquelas pessoas que dominam a língua portuguesa. Vocês são maravilhosos. Se eu consultar um professor especialista na língua portuguesa para pedir a ele para levar isso para o futuro, eu acho que nem ele consegue. Porque seria como se assassinasse a língua portuguesa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui. Como é que vai levar esse estão aqui para o futuro? É impossível. Estão presente da época, estão aqui. Jesus está dizendo. Algumas pessoas que não morrerão até antes de ver o Filho do Homem vir como rei, vir em seu reino. Aí uma pessoa que Deus não tirou o véu vai dizer, ele vai vir com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Vir nas nuvens significa trazer juízo. E todo olho o verá. Os judeus que o mataram viram já a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Mateus 15:24 diz que ele veio, ele mesmo disse, eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus de Nazaré veio apenas para Israel, aniquilar a lei, o sangue dele na cruz, aniquilar o pecado, que eram as 613 leis. E Apocalipse 14:7 diz, o seu juízo chegou. Que juízo? De Israel. Ele veio apenas para Israel e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. Então a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Ali aconteceu a parúzia, que foi a volta de Jesus, que foi a ressurreição dos espíritos dos mortos e a grande tribulação. Mas os nossos amados irmãos evangélicos, que são filhos da escrava, não vão compreender isso. E eles vão continuar acreditando. 2 mais 2 é igual a 5. Não tem jeito. Você vê, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir como rei em seu reino. É incrível, né? A gente chega ao ponto de dizer, rapaz, isso é burrice. Como é que você lê isso aqui e você não compreende? Não é burrice. É poder de Deus. O não entendimento é poder de Deus. A gente lê aqui 2 Coríntios 4:4, Paulo dizendo, o Deus deste século está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O pastor diz durante décadas, né, a pessoa passa a ouvir, quem é o Deus deste século? Satanás. E a ovelhinha evangélica acredita nisso. Você vê que Paulo está dizendo o Deus deste, ou seja, século presente. Quando você lê o contexto, Paulo está dizendo, não somos como Moisés. Quando Moisés é lido,
Para a gente que é filho, somos filhos da livre, a gente vê claramente que Paulo viveu o período transitório, antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz, Paulo está dizendo para os judeus: meus irmãos, Moisés, o Deus deste século, está cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés, agora é o Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo chegou para dizer aos judeus: vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Mas Paulo não teve o entendimento que esse não entendimento, essa cegueira, também foi de Deus. Então Paulo não era nem para dizer, segundo Coríntios 4:4, o Deus deste século, e sim, o próprio Deus está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas Paulo humanamente disse Moisés, mas era o próprio Deus que dava o entendimento a uns e não dava o entendimento a outros. Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Mas aqueles que vão continuar acreditando que 2 mais 2 é igual a 5, eles vão dizer que esse mundo aí é planeta. Pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Essa missão foi dada a Pedro, João e Tiago, que eram as colunas do evangelho da circuncisão. Quem crer será salvo. Você vê crer com R no final, que significa entendimento. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Pedro, em Pentecostes, pregou e 3.000 judeus foram salvos. Aí o sistema religioso diz: vamos fazer o ID, meu irmão. Vamos ganhar almas para Jesus. Isso é um Jesusinho. Só quem acredita nisso são aquelas pessoas que acreditam que 2 mais 2 é igual a 5. Essas pessoas que creram, elas morreram antes do ano 70 e o espírito dormiu, ficou inerte. Por isso que muitas vezes Paulo e Jesus se referem: e eles estão dormindo, os que dormem no Senhor, porque antes do ano 70 o espírito dormia. Por isso que Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer. Porque antes do ano 70, quando o eleito morria, o espírito ia para a sepultura, ia para o inferno. E Jesus disse: não vai prevalecer as portas do inferno. Porque depois do ano 70, no ano 70 houve a ressurreição. Então depois do ano 70 até hoje, o meu espírito e o seu espírito que está aí, ele não vai mais para o inferno. Ele não vai mais para a sepultura. Ele não vai dormir mais. Imediatamente ele volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Quem é que entende isso? Só os filhos da livre, que ouvem pela primeira vez que 2 mais 2 é igual a 4. Por isso que nós temos que repetir. Repito, nós passamos décadas ouvindo mentiras, e essas mentiras passaram a ser verdades. Foram tantas mentiras repetidas que elas se tornaram verdades. Mas esse entendimento é 100% Deus. É Deus que tira o véu. Você vê crer com R no final, que significa entendimento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Importa que João esteja vivo. Jesus falou a Pedro: importa que João esteja vivo, até que eu volte. Então, meu querido, é isso aí. Essa é uma mensagem breve aí para o nosso entendimento e para a gente compartilhar com outras pessoas. Eu tenho várias mensagens na playlists que tem mensagens focadas em determinados temas. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva. Tem muita gente que gosta do canal, que assiste o canal, mas ainda não se inscreveu. Eu peço a você que se inscreva no canal, tá certo? Não custa absolutamente nada. E eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém. Como diz 1 Coríntios 9:18. Eu acho que é esse o versículo que Paulo diz que devemos anunciar o Evangelho gratuitamente.
de graça. Não podemos cobrar absolutamente nada. Não tem que ter aqui um cifrãozinho, né, com ofertas, venda de e-book, ajuda esse canal, Deus ama quem dá com alegria. Isso é um sistema religioso corrupto que está no nosso meio. Então eu peço que você se inscreva, peço que você ative o sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avise a você. Você já deu o seu like nessa mensagem? Já deu o seu joinha? Só em dar um like, um joinha, você já está ajudando o canal. O que foi que você achou dessa mensagem? Compartilha com outras pessoas, no seu grupo de WhatsApp, de Facebook. Nossos amados irmãos evangélicos precisam ouvir uma mensagem dessa, tá bom? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.